Olá, boa noite. Paz do Senhor Jesus, amém. Olá, galerinha, tudo jóia? Então, vamos a mais um estudo hoje, tá? Então, corre lá, pega a sua Bíblia, pega a sua caneta, vamos estar lendo, dar continuidade, né, aos nossos estudos de EBD. Hoje nós vamos falar sobre mais um dos profetas menores, tá? Hoje nós vamos falar sobre Obadia. Então, corre lá, pega a sua Bíblia, pega a sua caneta e bora lá, porque o livro de Obadias é o menor livro do Antigo Testamento. Ele é bem pequenininho, mas fala muito aos nossos corações. Toda a Bíblia, né? Deus fala muito para nós, basta nós lermos, né? Então, pega lá, corre lá, vamos dar uma lida, tá? Vamos voltar um pouquinho aos estudos que nós tivemos em sala de aula. Quem estava na sala de aula lá do Ministério Tim, né? Semear Tim, vai tirar de letra essa aula de hoje, tá? Então, vamos lá, galerinha. Já tô vendo a tia Camila, já tô vendo bastante gente, tá? Glória a Deus. Então, vamos lá. Na verdade, primeiramente, Obadia é um nome comum em Israel, tá? Então, existem vários outros nomes, Obadia, né? Que significa o quê? Tem um significado massa, que é servo do Senhor. Assim como eu e você, nós somos servo do Senhor. Então, Obadia significa servo do Senhor ou adorador do Senhor, né? Então, vamos lá. Antes de nós lermos Obadias, nós vamos pegar algum trecho. Lembra que eu não vou ler todo o livro de Obadias para dar oportunidade para vocês lerem em casa, tá bom? Então, mas nós vamos voltar um pouquinho ao nosso estudo, porque não tem como falar, né? Na verdade, o livro de Obadias, ele fala muito sobre duas gerações que surgiram, que nós vamos saber um pouquinho dessa geração, quem fez parte desses dois povos, né? Então, nós vamos descobrir um pouquinho hoje o que exatamente esses povos têm em ligação, tá? Então, basicamente vocês lembram de Abraão, Isaac? Lembra da sequência que nós tivemos em sala de aula? Abraão, Isaac, e assim a gente teve alguns estudos, né? Então hoje nós vamos falar nada sobre essa descendência, né? Essa descendência que foi Abraão, Isaac. Então Isaac, ele casou, né? Ele teve dois filhos. Lembra de dois filhos de Isaac, que foi Jacó e Esaú? Esaú era um homem do campo, né? Ele era ruivo, ele era peludo. E teve Jacó, né? Que Jacó, ele nasceu agarrado no calcanhar de Esaú, né? Então eles são dois gêmeos. E daí que surgiu esses dois povos, né? Então, vamos descobrir um pouquinho mais. Então, Rebeca, quando nasceu Esaú e Jacó, Rebeca, ela teve preferência por Jacó, né? E Isaac teve preferência por Esaú. Mas pode um pai ter preferência por um dos filhos? Não, né? O amor ele é igual, mas eles, às vezes imaturo, né? Passar por essas experiências, eles acabaram que partiram por esse lado aí. Então Rebeca amou muito, não que ela não amava Esaú, tá, galera? Ela amava Esaú também, mas de um certo modo ela teve uma preferência, né, por Jacó. Mas vocês lembram também da história que Jacó, ele chegou em casa muito com fome, né? E Jacó, com sua esperteza, aproveitou dessa oportunidade e fez uma proposta para o irmão, né? De vender a primogenitude. O que é primogenitude mesmo? É o primeiro filho, né? Então Esaú lá com fome, falou: para que vai me servir a primogenitude? Eu tô com fome, então eu quero sanar minha fome. E vendeu a primogenitude para Jacó. Jacó muito esperto, né? E Jacó foi e aproveitou da fome do irmão
para se sair bem. E o que aconteceu? Aconteceu isso, mas passou né, um período que Jacó, ele ficou sabendo que seu pai naquele dia ia abençoar o filho mais velho, o primogênito, né? E o que a Rebeca fez? Foi lá e armou com o filho para o filho enganar Isaac, né? Então foi isso que aconteceu. E ele foi lá, né? Encheu de pelo de animal, usou a roupa de Esaú e foi até seu pai e o enganou, né? O seu pai ficou ainda meio que suspeito, mas o cheiro era de Esaú, né? Os pelos, porque Esaú que era peludo, Jacó não era peludo. E acabou que abençoou Jacó no lugar de Esaú, né? Esaú chegou em casa com raiva, soube daquilo e ficou com raiva. E Jacó fez o quê? Foi embora, né? Então foi embora. Esaú ficou muito chateado mesmo com Jacó, mas essa rivalidade dos dois já estavam desde a barriga, né? A palavra de Deus fala lá em Gênesis, vamos lá. Pega a Bíblia aí de vocês, está lá em Gênesis 25, primeiro livro da Bíblia aí, Gênesis 25, do 22 ao 26. Vamos ler aí junto com a tia Lu, pra gente entender que não é a tia Lu que tá falando não, é a palavra de Deus que está falando, tá? Então vamos lá. Gênesis 25, do 22 ao 26, fala bem assim a palavra do Senhor. Na barriga dela, no caso de Rebeca, né? Na barriga dela havia gêmeos e eles lutavam um com o outro. Ela pensou assim: por que está me acontecendo uma coisa dessas? Então foi perguntar a Deus, o Senhor, e ele respondeu: no seu ventre, presta atenção nessa palavra, galera. Isso daqui é o nosso estudo de hoje, tá? Fala bem assim: no seu ventre há duas nações. Você dará à luz dois povos inimigos. Um será mais forte do que o outro, e o mais velho será dominado pelo mais moço. Então, a palavra do Senhor fala exatamente sobre isso, que desde a barriga dela já tinham aquelas brigas. Mas será que era uma briga normal de irmão? Porque irmão, às vezes, nem briga um com o outro, mas o amor, né, o respeito, né, ele tá ali junto. Mas esses dois, não era só essa briga. Essa briga ela não foi consertada, né, não foi corrigida. E isso daí só aumentou a rivalidade dos dois povos, né? Então, Jacó, né, como eu falei, ele enganou, né, se passando por Esaú e ficou furioso. Então Jacó fugiu com medo e só aumentou. Então os dois povos, eles vêm como? Edom, lá na palavra, logo no início de Obadias, né, fala sobre Edom. O Senhor mandou um mensageiro a todas as nações e nós ouvimos a sua mensagem. Preparem-se, vamos lutar contra Edom. Mas Edom, e agora? E agora? Edom, o que é? Edom significa vermelho, né? Edom, ele foi aplicado a Esaú de vermelho. Então Edom, os edonitas, são os descendentes de Esaú. Tá? Então, Edom significa vermelho, que foi aplicado a Esaú. Então, os edonitas são os descendentes de Edom, que é a mesma coisa que Esaú. Foi aplicado, né? Esaú, Edom. Então, é a mesma coisa. Mas por que Edom, Esaú foi aplicado a Esaú, Edom? Porque Edom significa, né, vermelho. Mas por que será? Então, existem três explicações para essa palavra Edom.
Esaú era ruivo, né? A ruivo tem um tom meio avermelhado. Então, uma das explicações é essa, tá? Por ele ser ruivo. A outra explicação é que o cozido que ele comeu, né? Jacó, ele fez um cozido, ele fez uma comida, um cozido Jacó fez um cozido para Esaú. Lembra? Ó, eu vou te dar esse prato de comida, mas você me dá a sua primigenitude, né? Primogenitude. Então, esse cozido, ele era de tom avermelhado, tá? E também existe a outra explicação de Edom, que significa o quê? Porque as características geográficas daquela região, os rochedos, as montanhas, elas tinham arenito vermelho, né? Então, existe 3 explicações para Edom se aplicar a Esaú, né? Por ele ser ruivo, pelo cozido que ele comeu ser de tom avermelhado. Então, existem essas 3 explicações, tá? E o que aconteceu? Então, Edom, os edonitas são descendentes de Esaú. Vamos ler lá em Gênesis pra gente saber o que a tia Lu tá falando? Está falando certo mesmo? Vamos lá, ó. Então, Gênesis 25. Vamos lá. Já tava lá, né? Nós já estávamos lá. Então, vamos lá. Gênesis 25. Do 29 ao 33, fala assim, ó. Um dia, quando Jacó estava cozinhando um ensopado, Esaú chegou do campo muito cansado e foi dizendo: estou morrendo de fome. Por favor, me deixe comer dessa coisa vermelha aí. Por isso puseram em Esaú o nome de Edom, né? Porque o cozido era de tom avermelhado. Foi aonde ele vendeu a primogenitude. Então Jacó respondeu: sim, eu deixo, mas só se você passar para mim os seus direitos de filho mais velho. Então a palavra do Senhor também dá essa explicação, né? De Edom, essa explicação, uma das 3 explicações, tá? E então, se Edom, os edonitas são descendentes de Esaú, e Israel é descendente de Jacó. Porque lá na palavra, no mesmo Gênesis, procura aí, vamos ler comigo. Mesmo Gênesis, só que agora é no 32. Vamos lá. Vocês vão lembrar disso aqui. Ó, lá no 32, do 22 ao 28. Vamos lá. 32, do 22 ao 33. Fala assim, ó. Naquela mesma noite, Jacó se levantou e atravessou o rio Jaboque, levando consigo as suas 2 mulheres, as suas 2 concubinas e os seus 11 filhos. Lembrando que essa leitura aqui já havia sido feita a separação dos irmãos, tá? Então eles já estavam, Esaú já tinha ido embora e Jacó já tinha ido para outro canto e já tinha formado família, tá? Também passastes tudo... Opa, pera lá. E suas 2 concubinas e seus 11 filhos. Pouco filho, né? 11. Depois que as pessoas passaram, Jacó fez com que também passasse tudo que era seu, mas ele ficou para trás sozinho. Aí veio um homem que lutou com ele até o dia amanhecer. Quando o homem viu que não podia vencer, deu um golpe na junta da coxa de Jacó, de modo que ele ficou fora do lugar. Então o homem disse: solte-me, pois já está amanhecendo. Não solto, enquanto o Senhor não me abençoar, respondeu Jacó. Aí o homem perguntou: como você se chama? Jacó, respondeu ele. Então o homem disse: o seu nome não será mais Jacó. Você lutou com Deus e com os homens e venceu. Por isso seu nome será Israel. Lembra? Lá em Gênesis 32, do 22 ao 28, tá? Fala assim, lembra daquela música que um dia eu ensinei pra vocês, assim, Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo. Então, é nessa passagem aqui. Então, Edonitas é os descendentes de Esaú e os israelitas são descendentes de Jacó, né?
são descendentes de Jacó. Então, os edonitas e os israelitas eram povos inimigos. Então, os edonitas não gostavam do povo de Israel, não gostavam mesmo. Então, o que aconteceu? Os edonitas se juntaram à Babilônia contra Israel. Por quê? Se você for pensar bem, né? Poxa, meu irmão, eu vou estar lá ajudando ele, eu vou estar junto com ele, ou se eu não puder fazer nada, eu não vou fazer nada para atrapalhar, não tem? Aquele que não atrapalha, ele não ajuda, mas também não atrapalha? Pois é, mas além disso, ele não só não fez nada, ele, pelo contrário, ele se juntou à Babilônia contra Israel. Então, lá em Salmos, fala sobre isso, né? Vamos ler lá em um pouquinho. Salmo 137, versículo 7. Lê aí, vamos ler junto comigo. Fala assim, ó. Lembra, ó Deus, ó Senhor Deus, do que os edomitas fizeram no dia em que Jerusalém foi conquistada. Lembra de como diziam, arrasem Jerusalém até o chão. Então os edomitas, eles torciam para a falência de Israel, eles torciam contra Israel. Eles literalmente eram inimigos de Israel, inimigos mesmo. Então se juntou com Babilônia, que também era inimigo, né? E eles formaram força contra Israel. Então, o profeta Obadia, né? Ele denuncia o pecado dos edomitas. Aqui em Obadias, quando você lê a passagem de Obadias, você vai ver que Obadias ele denuncia o pecado dos edonitas, né? Qual é o pecado deles? Eles se alegravam com a situação de Israel, eles se alegravam com tudo que estava acontecendo com Israel, com a queda de Israel, né? Eles estavam se alegrando e até ajudaram os inimigos do povo de Deus. Então, o povo de Deus estava ali, então os edonitas, em vez de ajudar os seus irmãos, pelo contrário, eles queriam a ruína mesmo de Israel. Então, Obadias, ele fala aos edonitas que Deus vai castigá-los por isso, porque eles se juntaram contra o povo de Deus, né? Então, vamos ler lá em Obadias, né, que é o livro que nós estamos lendo, que fala sobre isso. Obadias 1, só tem 1, né? Então, nós vamos ler do 10 ao 16. Nós já estamos finalizando nossa aula de hoje. Então, vamos lá. Obadias, do capítulo do versículo 10 até o 16, tá? Vai ser uma leitura um pouco longa, mas é só pra gente entender melhor. O Senhor diz ao povo de Edom: vocês maltrataram e mataram os seus irmãos, os descendentes de Jacó. Por isso, vocês serão destruídos e a desgraça os acompanhará para sempre. Né? Então, eu vou ler só até aí, para vocês lerem o restante, tá bom? Então, aqui exatamente fala sobre o que Deus fala, o que Deus usa o profeta Obadias para falar aos edonitas. Então, vamos lá, ó. Obadias, vamos ler em Obadias, do 10, só, né, que fala exatamente isso. Fala exatamente sobre essa mensagem que Deus usou Obadias para falar ao povo, né? Então, o que a gente tira dessa mensagem? Que Deus, ele é o Senhor de todas as nações, né? Então, a palavra, ele deixa claro que ele vai castigar os inimigos do seu povo e vai abençoar Israel, né? Então, ele deixa claro isso na palavra de Obadias, né? Aqui em Obadias ele deixa muito claro. E Deus está sempre junto de nós, né? Com o seu povo. Ele está junto nos protegendo, ele está nos fortalecendo, né? Então, para você que está em casa aí, que você está chegando agora, então nós estamos estudando sobre Obadias. Então, a nossa primeira leitura, né, foi Gênesis 25, do 22 ao 26,
que fala sobre a luta, né, dos irmãos na barriga da mãe, que foram as duas nações inimigas, que já veio desde uma gestação, tá? Então, a próxima leitura você vai ler aí, no mesmo Gênesis 25, você vai ler do 29 ao 33, que fala sobre o significado de Edom, que é o tom que é vermelho, que é aplicado a Esaú. Daí a gente entende que os descendentes de Esaú, né, são os edonitas, né? Então eles são os descendentes de Esaú. E os descendentes de Israel são o povo, né, de Jacó, né? Então, aonde nós lemos também que é Gênesis 32, 22 ao 28, tá? E a outra leitura também em Salmo 137, 7, que fala, né, sobre o povo, os edonitas, né, eles incendiaram, eles queriam a ruína de Israel. E logo você vai ler em Obadias, né, do 10, que fala exatamente o que Deus fala, né, que ele vai castigar o povo por conta disso, porque eles se alegraram com o mal que estavam fazendo a Israel. Então eles se alegraram e se juntaram aos povos inimigos, né, para a ruína mesmo de Israel. E por último, nós vamos estar lendo, tá? Salmos 3, do 5 ao 8. Já procura aí antes da gente fazer a leitura. Então, o que acontece? Então, esse texto mostra que Deus, ele cuida dos seus, né? Que Deus, ele está protegendo as nossas vidas, ele cuida dos seus filhos. Então, muitas lutas virão, muitas lutas vão acontecer, Deus vai permitir algumas situações, mas ele está conosco. Ele não nos abandona. Então, assim também como ele não abandonou o povo, né, o seu povo, assim também como eu e você, nós somos povos de Deus. Então ele mostra que nós não podemos esmorecer, porque ele está conosco. Ele é justo, ele é fiel, né? E ele tem a sua justiça, né? Então, vamos estar lendo aí em Salmos, que fala, Salmos 3, do 5 ao 8, para a gente finalizar a nossa lição de hoje. Vamos lá que eu também estou procurando, não tá para mim não. Vamos lá, Salmos 3, do 5 ao 8, fala assim: eu me de quem escreveu, tá? Esses salmos foi Davi, quando ele tá? Então, Davi, ele escreveu esse salmo, né, quando ele estava fugindo mesmo do seu filho Absalão, tá? E ele pede proteção a Deus. Então, que esse texto, ele venha falar, né, aos nossos corações essa noite, que fala assim a palavra do Senhor: eu me deito e durmo tranquilo, e depois acordo, porque o Senhor me protege. Não tenho medo dos milhares de inimigos que me ameaçam de todos os lados. Tu atacas os inimigos, tu humilhas os maus e acaba com o seu poder. És tu que dás a vitória. Ó Senhor Deus, abençoa o teu povo. Então, que esse versículo, que esses salmos, né, um trecho desses salmos, fala aos nossos corações que Deus, ele está conosco, ele nos protege, tá? Então, que nós não possamos nos esmorecer, porque Deus, ele é conosco, ele é comigo, ele é contigo. O que tiver acontecendo, preocupações, às vezes um momento de angústia, Deus conhece o seu coração. Então entregue-se a Deus. Essas coisas não podem tirar e roubar a sua paz, né? Nós temos que ver que Deus, ele é por
Que Deus abençoe a sua vida, tá? Tem um louvor que ele é muito lindo, que fala, se você puder ouvir em casa, você ouve que é Não Tenha Sobre Ti, né? É um louvor lindo. E cuida. Deus cuida de mim, Deus cuida de você, Deus cuida de nós. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e que você seja abençoado por Jesus.